Uma saudação muito calorosa a toda a nossa audiência. É um privilégio enorme dar as boas-vindas a todos que acompanham a nossa análise profunda de hoje. É um grande prazer estar aqui de novo. O nosso objetivo aqui sempre foi mergulhar em temas complexos, sabe? Destrinchar conceitos difíceis e trazer tudo isso direto para o chão da realidade. Hoje temos um material que vai no alvo de uma das maiores angústias da vida humana. Ah, sem dúvida. E é um material riquíssimo. Exatamente. Hoje vamos mergulhar nas anotações de uma apresentação fascinante feita pelo presbítero Jotinha, que é baseada na obra Somos Todos Teólogos de R.C. Sproul. Uma obra monumental, diga-se de passagem. Com certeza. E o que é interessante, né, é que a espinha dorsal de toda essa apresentação do presbítero Jotinha é um dilema que em algum momento tira o sono de quase todo mundo que busca viver uma vida de fé. A famosa pergunta de US$ 1 milhão. Isso. A grande pergunta de como posso conhecer a vontade de Deus para minha vida. É. E existe um peso real aí. Um peso imenso. Há uma angústia muito sincera que as pessoas carregam quando se veem diante do desconhecido. Fica aquele medo paralisante de tomar uma decisão errada, tipo virar à esquerda em vez de virar à direita. E de alguma forma arruinar um plano perfeito. Exato. Estragar o próprio futuro por causa de uma escolha. O que é fascinante aqui é como essas fontes prometem pegar justamente essa angústia, esse medo terrível de dar um passo em falso no escuro, e transformar tudo isso em um estado de profundo descanso. E isso chama muita atenção. Porque descanso é a última coisa que alguém ansioso com o futuro sente. Mas o caminho que a apresentação propõe não é oferecer uma bola de cristal, sabe? Não é uma fórmula de adivinhação. É focar no entendimento correto da providência. Certo, vamos analisar isso em partes. Porque a apresentação obriga a mente a fazer uma distinção que quebra muitas expectativas logo de cara. É o que eles chamam de o grande divisor. A linha que separa o oculto do revelado. Isso. E eles usam aqueles termos clássicos em latim. O Deus absconditus e o Deus revelatus. Como a gente traz isso para a experiência prática de quem está ouvindo? Essa distinção é a chave de ouro para desatar o nó da ansiedade. O material explica que o Deus absconditus, o Deus oculto, se refere às coisas secretas. Os planos não revelados. Exatamente, o roteiro completo da história do universo, que a mente humana simplesmente não tem acesso e não tem permissão para acessar. Aquela curiosidade de saber o que vai acontecer amanhã? Por aí. Já o Deus revelatus diz respeito àquilo que foi trazido à luz. É a lei, os princípios morais, a sabedoria para a vida de hoje. E a apresentação cita Deuteronômio 29, versículo 29, certo? Perfeito. O texto que diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Isso estabelece um limite vital. E isso já começa a aliviar o peso nas costas. Alivia porque tira a obrigação de ser um vidente, mas a apresentação vai mais fundo quando analisa a própria palavra vontade. Ah, sim, porque quando alguém diz que quer fazer a vontade de Deus, parece haver uma confusão gigantesca sobre o que essa palavra significa na prática. Sproul divide isso muito bem. Ele fala em vontade decretiva e vontade preceptiva. Vamos começar pela decretiva, então? Ela soa como algo inabalável nas anotações? A vontade decretiva é absoluta, é soberana, Uma força irresistível. totalmente irresistível. Nenhuma ação humana consegue impedir um decreto desses. O exemplo clássico é a criação do mundo. Quando houve a ordem para ver luz. Exato. A luz não teve livre-arbítrio para decidir se queria brilhar ou não, ela simplesmente existiu, porque foi decretado. O mesmo vale para o evento da cruz. São decretos que acontecem independentemente da nossa colaboração. Sim, Mas a grande tensão e a beleza do argumento reformado aqui é contrastar isso com a vontade preceptiva. que seria a regra, o mandamento. A vontade preceptiva não lida com o que vai acontecer inevitavelmente. Lida com o que deveria acontecer do ponto de vista moral. O que as pessoas devem fazer. Isso. E a diferença crucial é que essa vontade frequentemente é resistiva pelos humanos. Ela é quebrada todos os dias. Então, por exemplo, o mandamento de não ter outros deuses. Perfeito. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é a vontade de Deus. Absolutamente.
é a vontade preceptiva, Mas a humanidade fabrica ídolos o tempo todo. o tempo inteiro. O propósito da vontade preceptiva não é forçar um futuro inalterável, mas revelar o que agrada a Deus hoje. Então a confusão que gera a tal ansiedade paralisante nasce de misturar esses dois conceitos. Sem dúvida. Quem busca desesperadamente descobrir a vontade de Deus para o futuro está, na verdade, tentando invadir os arquivos da vontade decretiva Que é oculta. e deixando de focar no óbvio, que é obedecer à vontade preceptiva, que está escancarada nas Escrituras. É por isso que o presbítero Jotinhan traz aquela citação de João Calvino que eu achei fantástica. Ah, essa citação é cirúrgica. Calvino diz assim: quando Deus fecha a sua boca, devemos parar e não seguir adiante. É um freio necessário para a mente ansiosa. Aquele desejo frenético de saber o fim desde o começo frequentemente esconde uma curiosidade pecaminosa. Uma tentativa de usurpar o lugar do divino. Exatamente. O material é muito claro. Não precisamos de adivinhos, não precisamos de tábuas ouija disfarçadas de espiritualidade. Ou tentar ler sinais nas nuvens para tomar uma decisão. O foco deve ser a santificação. O texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, fundamenta isso de forma muito sólida. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a apresentação sai da teoria e entra em dois campos de batalha práticos da vida humana. A profissão e o casamento. Isso, áreas onde o pânico de errar atinge o nível máximo. Imagine o cenário de alguém saindo da faculdade com duas boas propostas de emprego e perdendo noites de sono esperando um sinal místico. A abordagem de Sproul destrói essa paralisia completamente. Como o material orienta essa escolha profissional? Através de uma análise prudente, Jotinha pontua que o caminho não é esperar uma revelação mística. Não vai aparecer um anjo apontando qual contrato assinar. Ainda bem. Pois é, a pessoa deve olhar para a vontade preceptiva. Ou seja, as opções na mesa são éticas. Aquela empresa exige práticas desonestas? Se ambas forem lícitas e éticas, o que desempata? A análise passa para a vocação. Quais são os dons dessa pessoa? Quais os talentos naturais? É uma harmonização entre o que se sabe fazer e a oportunidade. Um exercício racional e prudente, sem aquele pânico constante de que uma escolha logística vai acionar uma armadilha e destruir o próprio destino. É uma liberdade enorme. E no caso do casamento, porque a busca pela alma gêmea mítica assombra muita gente. O medo de casar com a pessoa errada e viver fora do plano perfeito. A resposta das anotações é de uma simplicidade que choca algumas pessoas. A regra é puramente preceptiva. Ou seja, olhar para os parâmetros bíblicos. Se a pessoa com quem se deseja casar compartilha a mesma fé e tem um caráter alinhado aos princípios bíblicos, a regra é simples. Pode casar. Pode casar com quem quiser dentro desses parâmetros. A plena liberdade para agir dentro do que agrada a Deus. Sem perder o sono, tentando decifrar o futuro ou buscando sinais nas estrelas. Exato. Não há necessidade de descobrir um decreto oculto. A apresentação usa uma analogia aqui que ilustra perfeitamente essa liberdade. A analogia da luz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o argumento é que uma lâmpada da antiguidade, ou mesmo uma lanterna de hoje, não ilumina a floresta inteira. Não é um farol de milha. Ela não é um mapa detalhado do que vai acontecer daqui a 10 anos. A função da lâmpada é jogar luz apenas para o próximo passo. A palavra ilumina a obediência no presente. Não precisamos de um mapa do futuro se tivermos luz para pisar com integridade hoje. Mas aí surge um obstáculo mental imediato. Qual? Se aceitarmos essa liberdade de escolha, o que acontece quando as coisas dão errado? A pessoa escolhe a profissão com prudência e a empresa fale. Ou ocorre uma doença? Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, a conversa muda de nível. Porque a promessa de descanso só faz sentido se o universo não for um caos. Exatamente. A apresentação fala sobre a transição do esforço e da angústia para o verdadeiro descanso. E a base para isso é o governo soberano. Eles citam Romanos 8, versículo 28. A promessa de que todas as coisas cooperam para o bem,
Mas para a mente realmente descansar nisso, o mito do acaso precisa ser destruído. E o material faz isso desconstruindo o acaso de forma lógica e científica, não apenas religiosa. O acaso é definido ali como uma impossibilidade científica. Isso é forte, porque no dia a dia é comum dizer que algo aconteceu por acaso. Sim, é uma força de expressão, mas o acaso não tem ser, não tem energia, não tem poder. É só uma palavra para descrever possibilidades matemáticas. Como jogar uma moeda para cima. Perfeito, dizemos que há 50% de acaso de dar cara, mas o acaso não virou a moeda. O que vira moeda é a força do lançamento. O atrito, o peso do metal, a gravidade. O acaso não causa absolutamente nada. Ele não é uma força. Se o acaso não causa nada, a providência preenche todo esse espaço. E eu achei linda a raiz latina da palavra que a apresentação traz. Providéria. Ver de antemão, provisão. E a prologia de Sproul vai muito além de um Deus que só criou o mundo e foi embora. Ele sustenta tudo. Eles usam o conceito de aceidade para explicar isso. A aceiedade. Ter vida em si mesmo. Deus não depende de nada para existir. E por ter essa vida infinita, ele sustenta e preserva tudo a cada momento, Cada átomo. cada molécula. Se ele desviasse a atenção, o universo inteiro voltaria para o nada instantaneamente. Essa compreensão da sustentação contínua traz à tona a ideia do Deus pro nobis, Exato. o Deus por nós. Romanos 8:31. Saber que o ser que sustenta a realidade a cada milissegundo tem um relacionamento amoroso com quem crê, nenhum perigo desfaz isso. E isso nos ajuda a lidar com o paradoxo do sofrimento, porque a dor existe, mas a nossa visão tem um alcance muito pequeno. Nós sentimos a dor no presente, mas não vemos o fim desde o começo. É como olhar para a parte de trás de uma tapeçaria sendo tecida. Só vemos fios bagunçados e nós feios. Mas a obra de arte está do outro lado. Sim. E a providência conforta porque sabemos que Deus governa não só a prosperidade e a saúde, mas também permite e governa a pobreza e a doença. E isso traz o consolo de Romanos 8:18. De que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória futura. Isso levanta uma questão importante, talvez a mais densa de toda essa análise. O mistério da simultaneidade. Exatamente. Porque se Deus governa tudo de forma tão soberana, como a vontade infalível dele ocorre através das nossas decisões? Nossas decisões que muitas vezes são intencionalmente más. Se todas as coisas são a vontade de Deus, ele seria o autor do pecado? O material é categórico ao afirmar que não. Deus não é o autor do pecado. Ele governa até as más intenções humanas sob a sua autoridade, mas o mal vem do coração humano. E a prova prática disso nas anotações de Jotinha é simplesmente espetacular. O exemplo de José no Egito. É o exemplo definitivo de simultaneidade. A narrativa de José é dramática demais. Ele foi desprezado pelos próprios irmãos, jogado num buraco, Uma traição terrível. vendido como escravo, depois, no Egito, é falsamente acusado e jogado na prisão. Anos de injustiça. As intenções dos irmãos de José e da esposa de Potifar foram genuinamente más. O livre-arbítrio deles operou na maldade. Mas o que estava operando simultaneamente? A vontade oculta, decretiva e perfeitamente boa de Deus. Ele usou cada traição como um degrau Para elevar José a primeiro-ministro do Egito. e com o propósito de promover um grande resgate. O resgate da mesmíssima família que o traiu durante uma fome global. E a conclusão soberana de José está lá em Gênesis 50, versículo 20. A fala que resume toda essa teologia. Ele diz aos irmãos algo como: vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Duas vontades operando no mesmo evento. Uma para o mal, outra infinitamente maior, garantindo o bem final. Esse é o consolo soberano supremo. Então, o que tudo isso significa no final das contas, olhando para tudo que extraímos dessa obra? A síntese é muito clara. A mensagem central é abandonar a obsessão por decifrar o futuro. Não exigir conhecer os segredos ocultos. Exato.
Em vez disso, a chamada é para obedecer à vontade revelada hoje. E o mais importante, não temer o amanhã. Porque não há acaso. Não há acaso. Há apenas uma providência amorosa trabalhando o tempo todo. O descanso genuíno vem de saber que aquele que governa as estrelas e sustenta o universo é o mesmo que entregou seu filho. O Deus Pronobis. É a certeza de estarmos seguros nas mãos corretas. Uma reflexão muito profunda. E que muda a forma de encarar absolutamente tudo. E eu deixaria um pensamento provocativo final para expandir ainda mais esse material, para a reflexão individual de cada um nas próximas horas. Por favor. Se o acaso não existe de forma alguma, e se a providência sustenta o universo a cada microsegundo de forma intencional, como isso muda a forma como interpretamos não apenas as grandes tragédias, mas as pequenas coisas? Os detalhes do dia a dia. Exatamente. Como essa visão muda a forma de lidar com um pequeno atraso no trânsito, ou uma chuva não planejada, ou as pequenas frustrações mundanas. É um excelente desafio para a mente. Ver o governo divino no microscópio e no cotidiano. Se nada é acidente, até a pequena frustração tem um propósito no tear da tapeçaria. Chegamos ao fim desta jornada incrível. Quero agradecer demais a nossa audiência pela companhia atenta ao longo de toda essa análise profunda. Que esses conceitos possam iluminar e trazer um verdadeiro descanso diante dos desafios da vida. Foi um tempo muito rico. Fiquem todos bem, continuem com a mente reflexiva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!